Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é o sistema endócrino. O sistema endócrino é considerado um regulador das funções do nosso organismo e ele está em íntima operação com o sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai ter como função observar, perceber, captar os estímulos que o meio vai oferecer na nossa vida e vai interpretar esses estímulos que estarão no meio e vai traduzir isso como respostas. E essas respostas podem ser de duas naturezas. As respostas que nós vamos ter para esses estímulos do meio podem ser respostas do próprio sistema nervoso, que aí são as respostas elétricas, porque são dadas pela transmissão dos impulsos nervosos por neurônios do nosso sistema nervoso, que vão gerar uma resposta em algum lugar do organismo, e também as respostas químicas, que aí são mediadas por hormônios produzidos nas glândulas do sistema endócrino. Por exemplo, vocês estão caminhando na rua e se deparam com um cachorro, uma atitude de ataque, nervoso, com raiva, sem coleira e sem aparentemente nenhum dono próximo. A primeira coisa que vai acontecer, o sistema, né, vocês vão se deparar com essa cena, vocês vão enxergar isso, vocês vão perceber esse estímulo de perigo, e a primeira coisa que vai acontecer é uma resposta elétrica do sistema nervoso. Os músculos vão parar, vocês vão ser, a marcha de vocês vai ser interrompida imediatamente diante da ameaça que se coloca à frente de vocês. Então esse é o primeiro estímulo que ocorre. Vocês recebem visualmente aquela imagem de uma ameaça e vocês interrompem a caminhada de vocês diante de uma transmissão de impulso nervoso, né? Então, viram, o cérebro registrou aquilo e manda um sinal para os músculos para que vocês interrompam a caminhada. Depois disso, o que vai acontecer? O corpo vai perceber que aquilo ali o sistema nervoso vai perceber que aquilo ali é uma ameaça e vai mandar um sinal para o corpo todo se preparar para um evento de ou ataque ou de fuga. Provavelmente diante de um cachorro muito bravo, né, a resposta mais inteligente seja a de fuga. Então, vocês vão ter o corpo de vocês preparado para uma resposta de fuga. Então, todas as atividades metabólicas vão se concentrar em correr, fugir de alguma forma daquela ameaça. Essa resposta já é dada como uma resposta química, feita a partir da síntese e secreção de hormônios, a partir das glândulas que fazem parte do sistema endócrino e que vão largar na corrente sanguínea esses hormônios que vão fazer com que o corpo inteiro se prepare para essa função de fuga dessa ameaça. Então, a interpretação, a captação desses estímulos que vêm do meio, que é feita a partir do sistema nervoso, ela pode gerar uma resposta dada pelo próprio sistema nervoso, que são as respostas elétricas, ou então por respostas químicas de controle e regulação a partir da síntese de hormônios pelas glândulas do sistema endócrino. Tá? Então, como eu já comentei, toda essa resposta dada pelo sistema endócrino é feita a partir de glândulas. Então vamos lembrar lá das aulas de tecido epitelial que são as glândulas, né? As glândulas são estruturas especiais do nosso corpo, formadas por tecido epitelial glandular e que tem como a capacidade, né, e função a produção de substâncias que vão ser secretadas no nosso corpo ou para fora do nosso corpo para cumprirem uma função. Nós tínhamos basicamente três tipos de glândulas, as exócrinas, as mistas e as endócrinas. As que nos interessam aqui no sistema, como o próprio nome já sugere, endócrino, são as glândulas endócrinas, que são aquelas glândulas que produzem as suas substâncias de síntese e de secreção e secretam essas substâncias na corrente sanguínea, para que a corrente sanguínea encaminhe essas substâncias para as partes do corpo onde essas substâncias devem atuar. Bom, mas aí se cai na corrente sanguínea e anda pelo corpo todo, como que vai saber onde exatamente essa substância tem que atuar? Bueno, aí é questão de receptores celulares. Os lugares onde essa substância secretada por essa glândula tem que atuar, elas apresentam, as células desses lugares apresentam na sua superfície receptores para esses hormônios. Então, se é um hormônio que vai atuar, por exemplo, nos músculos, as células musculares precisam apresentar receptores para esse hormônio na sua superfície. E o que é um hormônio?
O hormônio é uma substância produzida pelas glândulas do nosso corpo, uma substância química que pode ter naturezas muito diferentes, tá, umas das outras. Podem ser hormônios de natureza mais peptídica, né, que são similares a proteínas, assim como podem ser hormônios da classe dos esteróis, né, que são gorduras, né, como o caso da testosterona, do estrógeno, que tem base na síntese a partir do colesterol. Né? Então podem ser substâncias de características químicas mais variadas. E são substâncias produzidas em pequena concentração nas glândulas, jogadas na corrente sanguínea e que vão gerar uma resposta e atuar em outro órgão. Então o hormônio, ele nunca vai atuar no próprio órgão de síntese, ele sempre vai atuar em uma outra região do nosso corpo. Então, por exemplo, a testosterona, que é produzida nas gônadas masculinas, nos testículos, não vai atuar no próprio testículo em si, mas vai atuar em outras regiões do corpo, como por exemplo nos folículos pilosos, fazendo com que os pelos do corpo de um homem cresçam de forma mais intensa do que os pelos no corpo de uma mulher que produz menor quantidade de testosterona. Os hormônios, eles têm uma atuação em diversos tipos de organismos. Não são só os seres humanos ou os animais que possuem hormônios. Plantas produzem hormônios, fungos produzem hormônios, prototistas produzem hormônios. Então, organismos muito simples produzem hormônios que vão fazer funções exatamente de promover respostas a estímulos que o meio possa impor a esses organismos. E aí, como nós já conversamos, as respostas podem ser elétricas, quando dadas pelo sistema nervoso, ou então as respostas químicas, que são as dadas pelos hormônios, que é o nosso objeto de interesse do estudo hoje. E quais glândulas fazem parte, então, desse sistema endócrino? Bueno, são as glândulas endócrinas, aquelas que sintetizam produtos e jogam esses produtos na corrente sanguínea. Pode haver também a presença de glândulas mistas, que vão ter tanto a função endócrina quanto a função exócrina, tá? Como é o caso do pâncreas. Mas as principais glândulas do sistema endócrino são a epífise, o eixo hipotálamo e hipófise, então que são duas regiões do cérebro, né, que principalmente a hipófise é uma glândula muito importante, a glândula tireoide e as glândulas paratireoides, o pâncreas, que é a única glândula desse grupo que é mista, as adrenais ou suprarrenais e as gônadas, masculinas e femininas, ovário e testículos. Bueno, a primeira glândula que nós vamos ver é a chamada glândula pineal ou epífise, que fica em uma região do cérebro, aqui, como nós podemos ver, tá? Mas nessa esquematização. E é uma glândula que ela é muito comum entre os animais vertebrados. Praticamente todos os vertebrados apresentam essa glândula. Ela vai ter uma questão de controle de ritmos no nosso corpo, tá? Principalmente a questão dos ritmos circadianos. E esse ritmo circadiano, uma palavra que vem do latim, quer dizer que dura cerca de um dia, ela vai nos dar justamente essa ideia da diferença do dia para a noite. E isso é extremamente importante porque é a forma pela qual nós regulamos o nosso sono, tá? Principalmente a regulação do sono. Porque a glândula pineal, como nós temos aqui na imagem, ela, ao perceber a redução da iluminação no ambiente, que significa a chegada da noite, ela começa a sintetizar uma substância, né, um hormônio chamado melatonina. E a melatonina, ela é um indicador de um indutor do sono. Então, à medida que a noite começa a avançar, nós temos a entrada no período de descanso, nós começamos a ficar com sono, e aí nós temos a tendência de ir dormir assim que o sol vai se pondo, que a noite vai chegando. Naturalmente, isso aconteceria dessa forma. Então, os nossos antepassados, né, os homens que viviam sem luz, nas cavernas, eles viviam basicamente guiados pela luz do dia. Então, a luz do dia se põe, a escuridão chega, o sol é que vai guiar o hábito de dormir dessas pessoas, né? Hoje em dia, esse hábito ele é muito alterado, porque nós temos luz elétrica, né? Nós temos como gerar luz no meio da noite. E nós estamos muito sob a influência da luz elétrica, da luz dos nossos aparelhos, computadores, celulares, tablets, e isso tudo gera
luz intensa que faz com que nós não tenhamos mais a regulação da dia e noite separados pela questão da iluminação natural. Então isso faz com que o nosso sono se altere. Nós não vamos mais, hoje em dia, dormir simplesmente quando o sol se põe, às 6, 7 horas da noite, mas nós vamos dormir mais tarde por conta da questão da iluminação artificial. Tá? E por isso que nós temos, às vezes, muitas perturbações de sono ocorrem justamente por essas questões da iluminação artificial. Em outros animais, a glândula pineal ela é responsável pelos eventos reprodutivos sazonais, ou seja, aquelas entradas nos chamados cios que os animais vão ter, que são aqueles eventos reprodutivos, né, guiados por hormônios, eles vão ser dados pela questão sazonal. Porque a glândula pineal vai perceber comprimento do dia e da noite, e esse comprimento do dia e da noite altera ao longo das estações nas regiões temperadas, fazendo com que os animais percebam a entrada em períodos de final de inverno, início de primavera, quando vão chegar as estações quentes, e isso estimula com que esses animais entrem nesse período reprodutivo. Em geral, essa glândula é muito importante para regular o sono de crianças e adolescentes. Quando adultos, essa glândula sofre calcificação e ela se torna menos ativa. Tá? Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o hipotálamo, que é uma região do cérebro que é muito importante junto com a ação com a hipófise. São duas regiões do cérebro que são consideradas as glândulas mestras do nosso corpo. Tá? O hipotálamo vai ter como função coordenar muitas das atividades do sistema endócrino, porque ela vai ter uma função de reguladora de várias glândulas, isso graças ao seu funcionamento com o eixo hipotálamo-hipófise. Tá? O que o hipotálamo vai fazer em geral? A hipófise vai produzir um monte de hormônios que vão atuar sobre outras glândulas e o hipotálamo é o regulador da liberação desses hormônios na corrente sanguínea. Então esse eixo de produção de vários tipos de hormônio com a regulação da secreção desses hormônios feita pelo hipotálamo é que vai fazer com que inúmeras funções do nosso corpo ocorram, tá? Elas são chamadas, no seu contexto, de glândulas mestre do sistema endócrino. E o fato de elas estarem próximas do sistema nervoso central é muito importante, porque elas ficam lá no meio do cérebro. Isso é muito importante porque promove uma rapidez da resposta dessas glândulas. Então, o estímulo do meio é percebido, levado pelo sistema nervoso central, e aquelas glândulas ali próximas recebem essa informação rapidamente e já processam essa informação, secretando hormônios que vão gerar resposta em outros lugares. O hipotálamo, então, regula as secreções da hipófise e ainda faz a produção da ocitocina e do ADH. Tá? A ocitocina é um hormônio que vai ter uma função importante porque vai fazer a contração das paredes uterinas no momento do parto, facilitando o parto, facilitando a saída da criança, tá? E também a contração das glândulas mamárias durante o processo de amamentação, que faz com que o leite saia de dentro da glândula mamária. E o ADH, que é o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, tá? Que vai ter como função aumentar a recaptura de água pelos rins. Vamos lembrar que o sangue passa pelos rins e é reaproveitado nessa processo de filtração do sangue pelos rins, é reaproveitado tudo aquilo que é útil para o nosso corpo. E aí é reaproveitado o quê? A água que compõe o sangue, que passa pelos rins, que é filtrada, né, a água do plasma. São reaproveitadas açúcares, proteínas e é basicamente eliminado os metabólitos, né, provenientes do metabolismo das proteínas, como a ureia e o ácido úrico, e alguns sais. Então, em geral, toda a água filtrada nos rins vai ser reaproveitada. E quem faz essa recaptura dessa água que vai passando na forma do plasma pelos rins é justamente o hormônio antidiurético chamado de vasopressina. Tá? Esse hormônio vai causar vasoconstrição. O que quer dizer isso? Apertam-se os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos ficam mais constritos, mais apertados. Se eu tenho um volume de sangue passando por um vaso sanguíneo que está mais aberto, imaginem como se fosse um tubo de maior calibre, o líquido passa dentro com menor pressão. Se eu pegar a mesma quantidade de líquido passando dentro de um tubo de menor calibre, ele passa com mais pressão lá dentro. Então, quando os vasos se apertam, né, por conta da vasoconstrição promovida pelo ADH, eu tenho um aumento da pressão arterial. Tá?
Uma questão interessante é que o defeito na produção do ADH leva à formação de um tipo específico de diabetes, que é chamado de diabetes insípidos. Por quê? Como eu vou ter um defeito no hormônio que promove a recaptura de água pelos rins, eu vou ter eliminação de água pelos rins muito constante. Então, eu vou ter um aumento do volume de água que é desperdiçada, entre aspas, pelos rins, e eu vou ter um aumento na quantidade de urina, né, na produção de urina. E aí eu vou ter o que eu chamo de poliuria, que é a micção constante. Como eu vou eliminar muita água do meu sangue, eu vou deixar meu sangue super concentrado. Isso faz com que, em proporção à quantidade de sangue que eu tenha um aumento na quantidade de glicose, porque eu não aumento a glicose em si, mas eu diminuo a parte líquida do meu sangue. Então, eu fico com um aumento de glicose em relação ao meu sangue e isso gera a chamada diabetes insípidos. A outra glândula do eixo hipotálamo-hipófise é a hipófise, que é dividida em duas partes. A hipófise anterior, que é chamada de adenohipófise, e a hipófise posterior, que é chamada de neurohipófise. Tá? A hipófise posterior ou neurohipófise, ela basicamente vai receber os hormônios do hipotálamo e liberar a circulação desses hormônios do hipotálamo no sangue. Tá? Então a função dela basicamente é recepção e controle da secreção dos hormônios do hipotálamo. A parte que vai produzir os próprios hormônios, né, da hipófise vai ser a hipófise anterior ou adenohipófise. E entre esses hormônios estarão o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, tá, que vai fazer regulamento de crescimento dos indivíduos e desenvolvimento e maturação na puberdade. Também vai estimular a maturação das células germinativas, ou seja, os óvulos e os espermatozoides. Vai produzir também o hormônio luteinizante, que vai atuar na produção dos hormônios sexuais, testosterona, estrógeno, progesterona, e também vai atuar em conjunto com o folículo estimulante para promover a maturação das células germinativas, novamente, espermatozoides e óvulos. Vai produzir também o hormônio do crescimento, o GH, o famoso GH, que é também chamado de hormônio somatotrófico, e esse hormônio tem como função aumentar a divisão celular. Então, ele aumenta o processo de divisão celular, faz com que as células se dividam mais e se alonguem. E isso faz o quê? O aumento do tamanho de partes do corpo. Então, vai ocorrer principalmente pela multiplicação dos condrócitos, que são as células que formam as cartilagens, né? E os tecidos cartilaginosos, e também vai promover a captura de cálcio para fazer o quê? A mineralização de ossos, fazendo com que os ossos se alonguem, e aí, portanto, o crescimento. Também vai induzir síntese proteica e por isso ele é um hormônio muito procurado para quem deseja aumentar massa muscular. Então as pessoas fazem tratamentos com esse hormônio sintético para aumentarem massa muscular, tá? E isso vai fazer com que o músculo em si aumente e também ocorra o processo de lipólise, que é a quebra das células de gordura. E isso faz com que ocorra uma redistribuição, né, da gordura pelo corpo. Então, lugares onde tem gordura acumulada, essa gordura é degradada e ela é mais bem redistribuída dentro do corpo, fazendo em si uma redução da quantidade de gordura e também a redistribuição, fazendo com que gordura acumulada suma, entre aspas, do corpo da pessoa. Então, de forma geral, vai ter redução de tecido adiposo. Então, havendo aumento do tamanho dos músculos, redução de tecido adiposo e crescimento, é um hormônio muito procurado para ser utilizado de forma sintética. Tá? Outro hormônio gerado pela hipófise anterior é a prolactina. Como o próprio nome já sugere, ele é um hormônio que vai ser sintetizado para promover o estímulo da produção de leite durante a amamentação. O processo de sucção do bico do peito feito pelos bebês promove o estímulo necessário para a hipófise compreender a necessidade de produzir esse hormônio para fazer com que as glândulas mamárias produzam leite. Tá? Em homens e mulheres, esse hormônio também vai ter uma importância no sistema imunológico. Tá? Ele vai atuar na síntese de células sanguíneas, que estão ligadas à defesa do nosso corpo, tá? E também vai ser um hormônio importante para a obtenção do orgasmo em ambos os sexos, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. E esse hormônio também vai estar ligado ao período refratário
no sexo masculino, que é aquele período que impossibilita o homem de ter um orgasmo logo após o outro, tá? Então esse hormônio também está ligado na obtenção desse orgasmo masculino, mas também na formação desse período refratário, que faz com que o homem precise de um tempo entre a possibilidade de um orgasmo e de outro. A hipófise anterior também vai produzir o TSH, que é o chamado hormônio tireotrófico. Esse hormônio, como o próprio nome sugere, ele vai ser sintetizado pela hipófise e atuar na tireoide para fazer a promoção dos hormônios da tireoide. Por falar nela, a tireoide, essa glândula que se situa aqui, nessa região aqui do pomo de Adão, né, onde fica a cartilagem tireoide, né, as cartilagens da traqueia, essa glândula se situa exatamente aí. Tá? A tireoide vai ter como função converter esse TSH, que é sintetizado lá na hipófise anterior, chega na tireoide e a tireoide converte esse TSH nos dois hormônios tireoidianos, o T3, triiodotironina, e o T4, que é a tiroxina. Tá? Esses dois hormônios vão ter uma função muito interessante, que eles vão ser os reguladores do nosso metabolismo basal. E o que é o metabolismo basal? É aquele metabolismo de sustentação das nossas funções básicas, tá? É aquilo que nos mantém vivo. É a taxa de respiração celular, a taxa que nós consumimos energia, a taxa que nós respiramos, que nós acumulamos gordura, que nós convertemos gordura em energia, ou então que a célula opera para acumular mais substâncias e operar de forma mais lenta, acumulando nutrientes na forma de gordura. Tudo isso é ditado, a temperatura do nosso corpo, tudo isso é metabolismo basal. Quem controla isso é basicamente a tireoide. E aí nós temos uma questão importante, que é uma doença, que é quando esse hormônio, as taxas de produção desses hormônios são desreguladas, que aí nós vamos ter o chamado funcionamento excessivo da tireoide, que é o hipertireoidismo, e o funcionamento muito lento da tireoide, que é o hipotireoidismo. Então, quando esses hormônios são produzidos em quantidade menor que o normal ou maior que o normal. E aí, como a própria imagem já mostra aqui, dá para entender para a gente, quando a tireoide grande aqui, né, fazendo síntese exagerada dos hormônios, produzindo hormônio em grande quantidade, nós temos o aumento do metabolismo basal. E aí nós vamos ter uma pessoa que vai ter um aumento da temperatura corporal dela. É uma pessoa que vai consumir muita energia durante o dia, então ela vai ser uma pessoa muito acelerada, ela vai ser uma pessoa que vai ser muito irritadiça, nervosa, ansiosa, ela vai estar sempre muito inquieta. Essa pessoa ela vai consumir ela vai ter a temperatura do corpo aumentada, então ela vai consumir muita energia, as células vão respirar muito, então ao consumir muita energia essa pessoa vai se alimentar e não vai conseguir engordar, então ela vai sempre se manter com um peso baixo, porque por mais que ela consiga obter alimento, ela vai consumir todos esses nutrientes de forma excessiva pelo corpo. Então é uma situação bastante desconfortável. Ao passo que quando a pessoa tem a atividade da tireoide reduzida, que é o hipotireoidismo, é exatamente o contrário. É uma pessoa que geralmente está muito cansada porque produz pouca energia. Então ela tende a pegar esse alimento que é consumido e armazenar isso na forma de gordura. Então é uma pessoa que tem uma tendência para engordar, acumular gordura, gordura localizada. E ela vai ser uma pessoa cansada, fadigada, sonolenta, porque ela é uma pessoa que vai ter o consumo de energia muito baixo. Ela vai gerar muito pouca energia consumindo os nutrientes. E vai armazenar isso na forma de gordura. Ela vai ter uma pessoa que vai ser uma pessoa que vai ter uma pele ressecada, ela vai ter o cabelo quebradiço, com muita queda de cabelo, acúmulo de gordura, fadiga constante. Tudo isso faz parte do quadro do hipotireoidismo. A tireoide também é responsável por sintetizar calcitonina, que é um hormônio responsável por fazer a incorporação de cálcio nos ossos. Quando esse hormônio é sintetizado e liberado na corrente sanguínea, ele vai estimular com que as células que formam os ossos, que são as chamados osteoblastos, que estas células capturem o cálcio que está na circulação sanguínea e incorporem esse cálcio no tecido sanguíneo. Então esse hormônio ele é muito importante para fazer renovação
né, de tecido ósseo e principalmente durante o crescimento, né, dos indivíduos, porque incorporação de cálcio, né, e mineralização do tecido cartilaginoso forma o tecido ósseo e faz com que os ossos aumentem de tamanho e a pessoa, por conseguinte, aumente de tamanho. As paratireoides são 4 pequenas glândulas que ficam inseridas, né, grudadinhas nas tireoides, tá? Então elas ficam como se fossem 4 botõezinhos ligados na própria tireoide, tá? E elas vão ter uma outra função distinta, elas vão produzir outros tipos de hormônios, tá? Que são chamados paratormônios, né? Os paratormônios, eles vão ser antagonistas na função da calcitocina, da calcitonina. Qual que é a função da calcitonina? Captar cálcio da corrente sanguínea para promover, né, a mineralização dos ossos. Os paratormônios fazem exatamente o contrário. Pela ação de células, agora que são as células responsáveis pela degradação do tecido ósseo, que são chamados osteoclastos, tá? A matéria óssea vai ser degradada pela ação dessas células e aí vai ocorrer a liberação de cálcio na corrente sanguínea. Por que isso vai acontecer? Quando a pessoa tem uma dieta, por exemplo, com deficiência em cálcio, acaba que o corpo vai exigir o cálcio para fazer uma série de funções, como não há transmissão de impulsos nervosos de forma eficiente com baixa concentração de cálcio. Não há controle de contração muscular sem cálcio. O cálcio é um mensageiro celular para inúmeras questões. Então, assim, a célula em si, os tecidos não vão operar de forma correta sem presença de cálcio. Então, se a dieta da pessoa é pobre em cálcio, a tendência é que sejam produzidos esses hormônios pelas paratireoides para fazer com que os osteoclastos arranquem cálcio de dentro das células ósseas para permitir com que a quantidade de cálcio circulando na corrente sanguínea não caia e o corpo continue funcionando. Isso às custas de matéria óssea. Depois o pâncreas, que é a nossa glândula mista, né? O pâncreas produz o suco pancreático, que é lançado nos intestinos, e produz também hormônios, né? Entre eles, né, os 2 hormônios que são antagonistas, né, que são a insulina e o glucagon. A insulina, nós já tínhamos visto, né, tem a função de retirar a glicose que está na corrente sanguínea e mandar essa glicose para dentro das células, tá, para poder fazer o quê? Respiração celular e gerar energia. Se nós temos uma quantidade muito grande de glicose circulando no corpo depois de uma refeição, por exemplo, o que vai acontecer? A quantidade de glicose não vai ser consumida toda de uma vez só. Então, aí a insulina entra em ação e ela vai fazer com que seja depositado esse excesso de glicose nas células do fígado, para que elas sejam transformadas de glicose para glicogênio. O que é o glicogênio? É o nosso carboidrato de reserva. O carboidrato de reserva dos animais é o glicogênio, tá? Só que nós animais temos a capacidade de armazenar pouco carboidrato de reserva. Nosso tipo de substância de reserva de excelência é a gordura. Então, quando nós temos excesso de glicose circulando no nosso corpo, nós armazenamos parte disso na forma de glicogênio no fígado e nos músculos, mas o resto da quantidade de energia circulante na forma de glicose acaba sendo levada para dentro das células chamadas adipócitos para serem transformadas em gordura, tá? Então, assim, parte da nossa energia é fixada, né, glicose sendo armazenada na forma de glicogênio no fígado. Aí, quando nós temos queda da taxa de glicose no nosso sangue e as células estão precisando de energia e eu não me alimentei, eu não estou dando energia para as minhas células, eu não estou dando nutrientes para o meu corpo, o que vai acontecer? Síntese do glucagon. O glucagon vai cair na corrente sanguínea para fazer exatamente o quê? Ir lá no fígado e pegar aquele glicogênio que está guardado nas células hepáticas e quebrar ele em pequenas moléculas de glicose que aí serão liberadas na corrente sanguínea para se distribuírem ao longo do corpo e nutrirem as células para o seu metabolismo. As glândulas suprarrenais ou adrenais recebem esse nome porque elas se situam exatamente aqui, ó, acima dos rins, tá? Com 2 pequenos chapeuzinhos aqui acima dos rins. Então, por isso que elas são suprarrenais ou adrenais. Essas glândulas produzem 2 hormônios muito importantes, chamados de epinefrina e norepinefrina, que talvez vocês conheçam com o nome de adrenalina e noradrenalina. Adrenalina de adrenal, tá? Esses hormônios,
eles vão ter uma função muito importante no nosso corpo, que eles são chamados hormônios da reação, né, como eu comentei com vocês lá no início da aula, a respeito da reação de fuga ou ataque, tá? Quem faz isso é a adrenalina. Então, quando a adrenalina é injetada no corpo pela ação das suprarrenais ou adrenais, o nosso corpo ele se coloca inteiro voltado para o ataque ou a fuga. Nisso aí vai acontecer o quê? A corrente sanguínea, né, nós vamos ter os nossos vasos dilatados para permitir maior fluxo sanguíneo no nosso corpo, principalmente nos músculos, tá? Vai haver quebra de glicogênio para que a gente gere energia para respirar, para que os músculos possam respirar, porque a gente vai imaginar que a gente vai sair correndo ou que a gente vai atacar uma pessoa, então a gente vai ter que gastar muita energia. Há aumento do fluxo respiratório, né? Há também dilatação das pupilas. Todos esses fenômenos acontecem para que a gente fique numa atitude de defesa ou de ataque. Tá? Então, isso é dado pela adrenalina. Tanto é que quando vocês tomam um susto, vocês podem ver que vocês ficam nessa postura de, né, de alerta, de defesa ou de ataque. E logo depois que passa, que você tem essa descarga de adrenalina no corpo de vocês, você percebe que o susto foi uma bobagem, que não era um ladrão, por exemplo, na esquina, era apenas uma sombra e tudo mais. Vocês percebem que parece que o corpo de vocês passa por uma onda de um choque. Aquilo ali é a adrenalina entrando na corrente sanguínea de vocês, e logo que se percebe que aquilo ali não era uma ameaça, aquilo ali vai levar um tempinho até os batimentos cardíacos de vocês se recuperarem, porque tinha que bombear sangue em grande quantidade para o corpo, para vocês correrem, por exemplo. A respiração volta ao normal, tudo volta ao normal lentamente, tá? Outro hormônio que é sintetizado pelas suprarrenais são os glicocorticoides, tá? Que vão fazer exatamente o quê? Estimular a produção de glicose, mas aí não pela quebra do glicogênio, mas sim pela quebra da gordura e de proteínas. E entre esses glicocorticoides nós temos o cortisol, que é chamado o hormônio do estresse. Ele é, na verdade, o hormônio do sinal de alerta, tá? Aquele estado de alerta constante. Então, ele é um hormônio que te deixa alerta, tá? Se vocês, por exemplo, andarem numa rua escura à noite, estiverem com receio daquilo ali, não é a adrenalina que está no corpo de vocês. A adrenalina chega quando vocês veem a ameaça efetivamente. Agora, quando vocês ficam ligados numa situação meio que de tensa, meio de perigo, como andar numa rua escura à noite, quem está sendo produzido em grande quantidade para deixar vocês alerta a barulhos, sons, movimentos, etc., é o cortisol. Tá? Então, o cortisol ele é um hormônio muito importante, porque ele é ligado a essa questão de nos manter alerta e também às relações sociais. Perceber, né, na comunicação com as pessoas se existe uma ameaça, o que está acontecendo, nos deixar alerta diante de, por exemplo, de uma apresentação para uma reunião, né, ou de uma apresentação de um seminário, que vocês ficam naquela tensão antes de apresentar um seminário, e aquilo deixa vocês bem ligados, bem conscientes do que vocês estão fazendo. Quem faz isso tudo é o cortisol. Então ele é um hormônio muito útil mesmo. O problema do cortisol, que hoje em dia as pessoas falam, produzindo muito cortisol, isso é negativo, etc., é que o cortisol é produzido sob estresse em geral. O problema é que hoje em dia nós passamos muito tempo sob estímulo excessivo e estresse. E esse cortisol, ele vai gerar um estado de ansiedade. Então vocês vão ficar alertas, despertos. Isso é importante diante de uma situação onde eu tenho que estar alerta e desperto. Como, por exemplo, quando eu ando numa rua escura à noite ou quando eu vou apresentar um trabalho para que eu fique concentrado naquele trabalho. Agora, quando eu estou em casa, relaxado, né, descansando, e é a hora de deitar e dormir, e eu estou tomado de cortisol no meu corpo, eu não vou conseguir dormir e isso vai me deixar muito estressado constantemente e vai me levar à fadiga. E aí também tem o problema de que o cortisol degrada a proteína, então ele vai tirar matéria de onde para gerar energia para o nosso corpo? Matéria muscular, principalmente. Então a gente vai ter dificuldade, por exemplo, de ganhar massa magra, né? E vai acabar mantendo taxas de gordura mais elevadas do que taxas de massa magra. Então, por isso que o cortisol hoje em dia é um problema, porque nós temos muita situação de estresse diariamente. E esse hormônio é produzido em quantidades que não deveria ser produzidas. O hormônio em si não é um problema, o problema é a quantidade na qual ele é produzida diante das situações constantes de estresse pelas quais nós passamos no nosso estilo de vida atual. Também é nas suprarrenais que as mulheres produzem os chamados hormônios androgênicos, né, a testosterona e os seus derivados, porque as mulheres não possuem as gônadas masculinas.
E por fim, as gônadas, né? É nas gônadas que vai acontecer a produção dos hormônios masculino e feminino. As mulheres nos ovários, nos homens nos testículos, tá? Lá é que vão acontecer então as produções desses hormônios, que no caso do hormônio masculino é a testosterona e no caso dos hormônios femininos, progesterona e o estrógeno. Esses hormônios, né, como vocês já devem saber, nós vamos ver em maior detalhe depois no sistema reprodutor, eles vão ser responsáveis pela produção e liberação das células reprodutivas, tá? Que já tem o FSH e o LH estão participando também dessa cadeia de produção das células germinativas, né? E o amadurecimento dessas células para que elas possam realmente se tornarem efetivas no processo de fecundação, e também pelo aparecimento dos caracteres secundários masculinos e femininos na puberdade. Então, aquilo que diferencia o homem da mulher, né, que clássico, né, o surgimento de pelos no homem, o aumento dos seios na mulher, né, a voz que engrossa no homem, os quadris que alargam na mulher, né, todas essas características, né, que mostram aquele corpo que é tipicamente masculino e o corpo que é tipicamente feminino, chamados caracteres sexuais secundários. E por que a gente chama de secundários? Porque os primários, né, são determinados geneticamente pela presença da genitália. Então, o caractere primário é a genitália em si. Os caracteres secundários são esses outros, né, como os pelos, a distribuição de gordura no corpo, a voz, tudo isso é determinado pela presença em maior ou menor quantidade da ação desses hormônios sexuais, que nós vamos ver com mais detalhes quando falarmos no tecido reprodutor.